A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E este é o sexto AVA da aula dupla 10, na terceira parte da aula 20. Então estamos a terminar com esta AVA, a aula dupla 10, que tem sido uma aula reflexiva, e também terminando a aula 20. A próxima aula dupla será sobre apologética fraternal e é uma aula dupla complementar. Estamos vendo nessa aula dupla, que estamos a terminar, a visão angolana de igreja e seita. Como eu disse, estamos a terminar com esta última AVA e deixamos mais um aspecto interessante na nossa análise em Angola. É claro que se houver algum aluno que não está em Angola, e pode ser um angolano, isso vai aplicar a você, com certeza, mas pode haver algum aluno que nem é angolano, pode ser de algum dos países de língua portuguesa, né, como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, ou quem sabe até Brasil e Portugal, né, e esteja a fazer o nosso curso, ou por ser um africano, ou por estar interessado na teologia africana, porque a proposta da Logos é uma teologia africana, né, e principalmente angolana, mas tudo isso pode ser aplicável, né, à sua realidade. E todas as minhas perguntas e questionamentos e análises podem ser, claro, contextualizadas na sua realidade. Mas nós vimos nessa aula dupla, nas aulas anteriores, nós vimos a questão específica, porque nós estamos a analisar especificamente Angola, a questão de orgulho, né, no sentido de analisar o pensamento sobre nós estamos certos e os outros estão errados, ou nós nunca vamos errar, né, com aquele texto Pensa Estar de Pé. Vimos a questão também do que é liberdade, vimos a questão da regularização, né, especificamente dos grupos religiosos ou confissões religiosas em Angola, e a questão da divisão, isso nós vimos, né? E nós vamos então analisar mais um tópico, e a classificação dos grupos religiosos ou confissões religiosas. Então esse é mais um tópico a ser analisado nessa última aba, nós vamos terminar, é a questão da classificação, né? Como nós iremos, então, classificar? Como você vai classificar? Se você, por exemplo, for fazer um estudo dentro da sua igreja, ou para você próprio, né? Ou se você for criar algum curso teológico ou bíblico, né? Que não seja Logos, e vai incluir essa disciplina, né? Como que você vai classificar? Nós vamos seguir o padrão estabelecido pela lei angolana, né? Então, como que é o seu critério de classificação de grupos religiosos ou de confissões religiosas, como a lei angolana diz, né? Qual vai ser o seu critério? Nós já vimos, então, na discussão dessa aula dupla, sobre a questão do orgulho, da liberdade, da regularização, da divisão, e agora estamos acrescentando mais um tópico de análise, que é a classificação. Nós vamos considerar as confissões religiosas, primeiro fazendo uma análise conforme a divisão que o INAR, né, que é o Instituto Nacional para Assuntos Religiosos, e está no Ministério da Cultura aqui em Angola, né, o INAR então faz umas divisões. E nós vamos ver essas divisões, vamos conversar rapidamente, e depois vamos falar um pouco sobre outras propostas. Vamos lá. A divisão do INAR ele entra com 5 correntes cristãs, conforme ele. Nós teríamos uma sexta, que seria não cristã, né? Que seria, então, a classificação fora do cristianismo. É interessante porque a classificação do INAR ela é prioritariamente cristã. Isso talvez se deva a que
conforme, né, as estatísticas, mais de 90% da população angolana é cristã. Mas nós temos então essa divisão que é, primeiro, então seria a apostólica romana, ou seja, a católica, né? A cristã, sem especificação, parece ser uma generalidade, né? Então o que não se classificaria nos outros, classificaria aqui, né? A messiânica africana, que é interessante que fica separado, e mormons. É muito interessante os mormons estarem com uma classificação só para eles, porque eles poderiam estar dentro do cristã, sem especificação, porque não é um grupo de grande expressão em Angola, mas por algum motivo colocaram como uma classificação, né, dentro das correntes cristãs. E a protestante? E a protestante foi aí, então, dividida em um número, né, de subdivisões, que é a evangélica, a anglicana, a pentecostal, a menonita, a adventista, a messiânica e a sem classificação. E quando entra na messiânica, nós até ficamos um pouco confusos, porque lá em cima tem a messiânica africana e aqui embaixo tem a messiânica, né? O que messiânica é essa? Será que essa messiânica envolve, por exemplo, a ideia, por exemplo, a Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, né? É uma messiânica, mas eles nem são cristãos, apesar de eles terem nascido dos cristãos. Então, será que a proposta é ver grupos de origem cristã, né? Mesmo que não sejam mais cristãs, como, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, né? Que são de origem cristã, mas não são cristãos, né? E é interessante eles não terem uma classificação deles, considerando que eles são um grupo muito grande em Angola, né? E aí depois vem o sem classificação. Mas é interessante que lá em cima já tem um cristão, né? Que teoricamente seria o sem classificação. Então seria o sem classificação protestante. Então essa é a divisão, na minha opinião, uma divisão muito confusa, não é uma divisão assim muito específica, principalmente dá para perceber que não foi feito por cristãos assim de uma origem protestante, nem mesmo talvez católico, né? Mas é muito estranho essa divisão. Mas essa é a divisão legal, né? Talvez seja a que você queira seguir para fazer seus estudos, até porque se você fizer estudos e fizer até material escrito e livros, né, para contribuir na sociedade angolana, você vai ter que considerar essa realidade, né, de verificar onde que ele foi classificado, né? Mas essa é a classificação que nós vamos considerar, ou que você vai classificar. Você vai considerar essa classificação, né? Então está aí para você analisar, para você considerar e para você ter o que a lei angolana, né, ou como o governo vê esses grupos. Nós vamos analisar cada um, mesmo que rapidamente, mas aí vamos seguir aí. A apostólica romana seria a católica, ou todas as que teriam saído e ainda mantêm algum tipo de identidade católica, né? A cristã seria sem especificação, parece ser uma generalidade, mas ficou um pouco em aberto. Então a questão é ver a lista. Para você entender realmente essa classificação, você vai ter que ver a lista e ver aonde está cada grupo, ok? A messiânica africana, ela seria todas que seguem aquela proposta do Cristo Negro, né? Como os quimbanguistas, os toquistas, né? Teoricamente seria esse o grupo. Os mormons, como eu disse, é até estranho que eles estejam aqui divididos, né, num grupo só para eles, né? Porque eles são fracos aqui. Os protestantes, aí os protestantes seriam um grupo grande, né? A grande classificação talvez seria mais protestantes e católicos, né? E aí você tem os anglicanos, que eles têm um grupo aqui, mas não é um grupo assim tão grande, mas é um grupo, né? Eles poderiam ser chamados mais de históricos, que aí incluiria anglicanos, metodistas, batistas, presbiterianos, né? Aí poderia inclusive entrar os menonitas, né? Mas tem uma classificação específica para pentecostal,
não há uma classificação para neopentecostal. E menonita fica aí separado, que é até estranho, né? Até a questão que eu citei, protestante, seria os evangélicos, anglicano, pentecostal, menonita, e a pergunta é, por que essa divisão, né? Mas é uma subdivisão, então pelo menos é uma subdivisão, né? E aí tem os adventistas, né? Que são um grupo grande, está aí, né? E aí vem o messiânico de novo, messiânico protestante. Qual é a diferença do messiânico protestante e o messiânico africano, né? Talvez de fato existe, né? Mas será que é essa a proposta? E aí vem o sem classificação. O que é protestante sem classificação? Então, teoricamente, é porque não tem uma classificação, então ele vai ficar ali um grupo desconhecido. E o não cristão, que seria a outra classificação fora do cristianismo. Aqui, então, teria que entrar o quê? Os muçulmanos, os hindus, né? Os Seixonoe, as religiões orientais todas, né? O taoísmo, confucionismo, budismo, né? Todos eles entrariam aqui, né? Então, você está vendo aí as divisões, né, que são do governo, mas nós gostaríamos de falar outras, né, como por exemplo a proposta do que alguns têm colocado, do movimentos destrutivos e não destrutivos. É claro que aqui é um ambiente bem científico, né, e essa é uma classificação mais popular, que é proposta por alguns estudiosos alistados nos movimentos anticulto, então aqui é um anti, né, logo foi adotado pelo jornalismo e daí sua rápida difusão. Essa classificação sustenta que os não destrutivos seriam aqueles grupos eminentemente religiosos, enquanto os destrutivos aqueles que utilizam técnicas de manipulação psicológica e persuasão coercitiva. Nós já até falamos sobre isso, né? Persuasão coercitiva. Mas existem ainda outras propostas, né, como movimentos de risco, movimentos de permeabilização ou audiência por conteúdo, né? Aí vem conteúdo baseado por origens e conteúdos, né? Por exemplo, origens em católico, origem cristão, né? Movimento cristão não convencional, movimento para cristãos tipo para eclesiástico, né? Movimentos de origem e conteúdo judaico, satânico, maçônico, espírita, afro-americanos, movimentos pseudocientíficos, né? Então são várias propostas de classificação, mas você vai ter que ter uma linha a seguir, né? Esse material aí está nesse site, se você quiser depois ler e ver toda essa proposta, é mais de uma origem católica, né? Mas está aí, é só parar, anotar e entrar. Mas e a igreja? Como normalmente classifica? Então, basicamente, a coisa mais simples que a igreja faz é grupos religiosos cristãos e grupos religiosos não cristãos. Dentro de grupos religiosos cristãos, normalmente se divide em católico, protestante e pentecostal. E os religiosos não cristãos, os espíritos, os islâmicos, os orientais, os esotéricos e os pseudocientíficos. Então aqui tem uma proposta simples, tem propostas um pouco mais bem organizadas, um pouco mais amplas, mas é uma proposta. Nós temos que considerar agora o estudo de seitas em nossa apologética em Angola, considerando, é claro, a lei angolana, ou se você é de outro país, a lei do país que você está, né? E a liberdade religiosa. E nós terminamos assim essa disciplina, esperando que os alunos tenham construído seus conceitos para um discurso apologético que seja, primeiramente, cristão, em primeiro lugar, tendo como base a Bíblia Sagrada, né? E que seja genuinamente africano e angolano. Agora eu termino então essa aula e termino essa disciplina, esta aula dupla também, né? Falando para vocês se dedicarem às outras disciplinas dessa área da Logos, que é a área da teologia da ciência da religião. Religiões comparadas e história da religião que vocês terão. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos a terminar essa disciplina. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando a disciplina apologética cristã, que está na Logos Ensino Superior de Teologia e é do curso de bacharel em teologia. Deus abençoe cada um de vocês e eu termino falando como eu tenho costume. Que você seja feliz, mas que você faça alguém feliz. Deus te abençoe.